No entanto, antes de qualificar, é necessário o primeiro passo, definir quem é o seu cliente ideal, né? Toda empresa vai existir aí um cliente que ele é ideal, que é conhecido como ICP. Toda a estratégia de comunicação, né, ela vai focar de forma mais segmentada. Por mais que a empresa de vocês ela consiga vender aí, atingir diversos públicos, é muito interessante que tenha aí essa segmentação de quem é o cliente ideal, porque com isso vai poupar muito menos esforços, né, do time de vendas e de marketing para conseguir converter esse lead em cliente. Então, por isso que é importantíssimo entender primeiro para quem vocês querem vender e quem é esse cliente ideal. Então, vai ser o primeiro passo aí dessa estratégia. Então, o ICP, né, que é o Ideal Customer Profile, é um perfil ideal de clientes para a empresa de vocês, que vai ter características específicas, podendo elas ser demográficas, comportamentais ou até mesmo de necessidades. E é importantíssimo definir, né, esse ICP, porque ele ajuda a orientar essas estratégias de marketing e vendas, focando em atrair e converter clientes com maior potencial, conforme eu já apresentei anteriormente, tornando esses clientes muito mais satisfeitos e também muito duráveis, né? Então, tendo aí um LTV, né, uma vida com a empresa de vocês, muito maior do que se fosse um lead não qualificado que se tornasse cliente. Então, por isso que é importantíssimo entender aí quem é o ICP. Então, definidas essas informações, porque definir aí o ICP sempre vai ser crucial. Então, definir o seu ICP vai garantir eficiência e eficácia nesses esforços das suas estratégias. Então, vai direcionar recursos para esses leads com maior potencial de conversão e retenção. Então, vai evitar que vocês gastem aí dinheiro com pessoas que nem fazem sentido ter dentro da sua empresa. Também vai evitar desperdícios de tempo e esforços, né? Conforme já apresentei, pelo time de marketing de vendas, prospectando pessoas que não fazem sentido, que nem vão ter uma durabilidade aí dentro da empresa. E também vai ter uma melhor taxa de conversão, né, já que boa parte dessas pessoas que são seus clientes ideais tende a finalizar, né, a visualizar ali uma informação que sempre vai ser relevante para ela. Então, vai beneficiar muito mais do seu produto e do seu serviço ofertado. Então, por isso que é importantíssimo definir como primeira etapa o ICP. E existem aí algumas estratégias para definir quem é o seu ICP. Então, dando prosseguimento aqui, como definir o seu ICP, né? O seu Ideal Customer Profile. Então, dando prosseguimento aqui, a gente vai iniciar pela primeira questão. Primeira questão, claro, é compreender seu produto e as dores que ele resolve. Se você não entende quem é o seu produto e as dores que ele resolve, como você vai entender quem é o seu cliente ideal? Então, a primeira etapa vai ser entender qual é o seu produto e qual dor ele vai resolver, para entender, né, quais são as funcionalidades e benefícios desse produto para o seu cliente. Então, você vai listar os principais problemas e desafios que o seu produto resolve para os clientes. Então, quais problemas e desafios o meu produto resolve para os meus clientes? Por exemplo, aqui a Letalk consegue automatizar diversos processos para os nossos clientes. Então, seria um problema e um desafio que seria resolvido. Então, todos os clientes que tiverem a necessidade de resolver um processo que é muito manual, né, e necessita automatizar, a Letalk teria aí como um desafio a suprir nessa necessidade do cliente. Daí definiu essas informações, que é uma informação muito importante. A segunda etapa é entender quem são seus clientes atuais. Então, coletar dados e analisar esses resultados dos clientes atuais para identificar padrões específicos, entender se existe aí um padrão específico, sendo de setor, tamanho da empresa, receita, comportamento de compra, ou até mesmo feedbacks específicos. Então, entender quais são, na sua base de clientes, qual que é o perfil mais presente ali, né, que vocês visualizam que é o cliente realmente ideal. Então, vocês vão fazer esse mapeamento, e caso não façam esse mapeamento atualmente, nós recomendamos que inicie, né, porque é algo muito importante para a estratégia aí de vocês. Então, as primeiras etapas vai ser compreender o seu produto e analisar os clientes ideais. Daí, definidas essas duas etapas, vai partir para a segmentação de mercado. Então, é importante dividir os mercados ali, os públicos que vocês visualizaram, né, principalmente analisando os clientes atuais em segmentos distintos. Então, você vai priorizar alguns segmentos, visualizando ali qual tem o maior potencial de receita, né, qual que vai gerar um maior lucro para a sua empresa. Então, você vai visualizar esses com maior potencial de durabilidade também, tendo um maior LTV aí dentro da empresa de vocês. Daí, depois definido essas três etapas,
nós recomendamos que desenvolva perfis detalhados, que são as personas. Definir uma persona consiste em criar uma persona fictícia, né, uma pessoa fictícia baseada nos dados que foram coletados pelas 3 etapas anteriores. Então, vocês vão analisar aí algumas informações, né, e vão definir aí alguns dados. Então, por exemplo, vamos imaginar que a persona ideal, no caso da minha empresa, seria um cliente masculino, então que teria o nome de Gustavo, que tem uma idade em torno de 29 anos, que é formado na área de comunicação e que tem interesse aí pela área de automações. Então vocês vão criar realmente um perfil fictício com essas informações, como ocupação, renda, educação, metas, desafios, entre outras. Então, definindo essa persona, né, essa informação, vocês conseguem ter aí uma informação muito rica para aplicar em qualquer outra estratégia, inclusive na construção da mensagem. E vocês podem construir mais de uma persona baseado aí nos dados que vocês coletaram e nessa segmentação de mercado. Dando prosseguimento aqui, depois de definidas essas informações, é necessário validações e ajustes. Então, você vai testar esses perfis de ICP com campanhas piloto. Então, você vai pegar uma parte desse público, né, desse ICP, e realizar algumas campanhas e verificar qual foi a taxa de retorno desses clientes com a estratégia de vocês. E vocês vão coletar também feedbacks, entrar em contato com eles para verificar o que eles acharam, principalmente os que conseguiram finalizar essa compra. Esses feedbacks sempre são muito importantes. Então, com essa validação e ajustes, vocês conseguem ter uma visualização melhor sobre esse ICP. Nada é fixo, tá? O ICP ele pode ir mudando de acordo com o amadurecimento da empresa de vocês também. Então, por isso que é sempre muito importante realizando esses ajustes. E após, né, essas questões, você vai implementar esse ICP, né, para toda a sua estratégia e também realizar o treinamento para a sua equipe. Então, é importante documentar esses perfis de ICP. Conforme eu apresentei, pode existir mais de um perfil e ensinar, principalmente, né, para os times que vão lidar diretamente aí com os ICPs, trazer as informações de quais seriam as melhores estratégias para abordar esses clientes ideais, então, para ter aí uma melhor aplicação correta dessas estratégias. Então, é importantíssimo realizar esse processo aí de ICP. No material, conforme eu apresentei anteriormente, vai ter detalhado também essas informações, porque eu sei que são bastante informações. Mas é uma etapa importantíssima na hora de definir aí o cliente ideal. E dando prosseguimento aqui, claro, vocês vão monitorar e revisar essas informações constantemente. Conforme eu falei, o ICP ele não é algo fixo. Conforme a sua empresa pode ir amadurecendo, esse ICP também pode ir mudando. Então é por isso que é sempre muito importante revisar periodicamente com base nas mudanças do mercado e os feedbacks contínuos dos clientes de vocês. Então essa é a primeira etapa, entender quem é o cliente ideal antes de iniciar qualquer estratégia da sua campanha. Daí existem os benefícios dessa abordagem de ICP. Então, identificar esse ICP vai auxiliar a focar em leads com maior potencial de conversão e retenção, otimizando esses reforços que eu estou falando há bastante tempo, né, que pode ser gerado aí por marketing e vendas, tornando essa estratégia muito mais eficaz e personalizada. Então, o ICP vai ser uma estratégia importantíssima, que caso vocês consigam estruturar, é uma estratégia que consegue ser aplicada para outras questões também.